A seguir, Hora da Notícia. Tuberculose resistente aos principais medicamentos de tratamento se tornou uma ameaça no mundo. O alerta é da Organização Mundial de Saúde. Para falar sobre este assunto, nós vamos conversar aqui no estúdio com o médico pneumologista Vinícius Dalmaso. Meteoro é visto em pelo menos 38 cidades gaúchas na noite desta quinta-feira, uma delas, Passo Fundo. Governadores e prefeitos pressionam para que estados e municípios sejam contemplados na reforma da Previdência. E quem vai falar sobre esse assunto é a Zumara Colucci. Sarli, da UPF, conta agora com uma nova análise para resíduos de antibiótico no leite. O serviço é oferecido aos produtores. E ainda, a escola de hackers, mais de 900 alunos do ensino fundamental de Passo Fundo já aprenderam a linguagem da programação. Hoje é sexta-feira, é 7 de junho, é hora da notícia. $110 mil análises de leite feitas por mês. Um cadastro com mais de 35 mil produtores. Você pode achar que estamos falando de alguma empresa de capital estrangeiro, mas não. Esse volume de trabalho é realizado aqui dentro da universidade pelo Sarli, o Laboratório de Serviço de Análise de Rebanhos Leiteiros. Neste laboratório da UPF são feitas por mês 110 mil amostras de leite. São de rebanhos de todo o Rio Grande do Sul. Para se ter uma ideia, a carteira de clientes do Sarli passa dos 35 mil. Basicamente são cooperativas e indústrias lácteas, mas tem também produtores individuais. Aqui são feitas as análises de composição química, de contagem de células somáticas e de contagem bacteriana total. E a partir de agora, passa a valer também novas instruções normativas que estabelecem novas regras para a qualidade do leite. É uma nova obrigação das indústrias que coletam leite de enviar uma amostra mensal de cada um desses produtores para um laboratório credenciado à Rede Brasileira de Qualidade do Leite, no caso é o nosso, do qual nós somos credenciados, para uma análise de presença de resíduos de antibiótico, né, positivo ou negativo. Os resíduos de antibiótico é uma preocupação mundial, porque tem ocasionado problemas, principalmente com resistência a esses medicamentos quando nós humanos precisamos, e em alguns casos até o desencadeamento de alguns processos alérgicos em pessoas que são mais sensíveis a esses antibióticos. E precisamos ficar atentos à saúde, né? À segurança alimentar do leite que é por nós produzidos, para que a nossa população tenha acesso a um produto de melhor qualidade e, por que não, também visualizando já um mercado externo. É um produto que possa ser exportado e, consequentemente, não sofra restrições de acesso aos países que têm esse controle. No Laboratório de Serviço de Análise de Rebanhos Leiteiros da UPF trabalham 15 pessoas. A equipe conta com estudantes de iniciação científica, de mestrado, além de técnicos e professores. O leite que vem para cá é de praticamente todas as regiões do estado, com destaque para as regiões Norte e Noroeste. Este laboratório foi o primeiro do Brasil a receber certificação do Inmetro. O Sarli ele é um laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura e ele faz parte da Rede Brasileira de Qualidades do Leite. E, inclusive, é pertinente citar que nós fomos o primeiro laboratório credenciado no Brasil. Nós passamos agora, nesta última semana, por um processo de recredenciamento junto ao Inmetro, no qual nós fomos muito bem avaliados, inclusive elogiados pelos avaliadores. Então, de tempos em tempos, nós recebemos amostras em que os resultados são conhecidos pelo Ministério. E o laboratório, ao analisar essas amostras, obviamente que ele tem que ter um resultado igual ao que se encontra nas amostras. E nós tivemos um desempenho muito bom, né? Inclusive um dos melhores desempenhos comparado com os outros laboratórios do país. Para mais informações sobre o custo, o agendamento, as exigências para a realização de análises do leite, você pode ligar para o Sarli. O telefone é o seguinte: 3316 8191.
Nós vamos falar agora de uma doença que matou milhões de pessoas no final do século XIX e que pode voltar a se proliferar. Essa doença é a tuberculose, que chegou a ser praticamente erradicada, apesar de ainda comum nos dias de hoje nos sistemas carcerários. A Organização Mundial de Saúde fez um alerta. A tuberculose resistente aos principais medicamentos de tratamento se tornou hoje uma ameaça no mundo. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o médico, pneumologista, também professor da Faculdade de Medicina da UPF, Vinícius Dalmaso. Doutor, seja muito bem-vindo ao UPF TV. Há casos de tuberculose na cidade de Passo Fundo, em quais índices? Olá, Thaís. Obrigado pelo convite mais uma vez. Tuberculose, a gente tem dados nacionais e principalmente regionais e de Porto Alegre, sim. Passo Fundo já tem dados, como é uma doença de notificação, é obrigatório notificar, a gente também tem casos. É uma doença que não ficou realmente erradicada. Depois da década de 90 começou o HIV e a gente retornou os casos e agora a gente tem observado esses casos de resistência cada vez mais frequentes e o que acaba nos preocupando no ponto de vista de tratamento, porque a resposta ao tratamento habitual e ao esquema destinado para esse tratamento ela é menor. Doutor, os índices de casos em Passo Fundo estão dentro daquilo que pode ser considerado normal, tendo em vista esse contexto de grande número de pessoas, ou um número significativo de pessoas com HIV e AIDS, podendo essa ser uma doença que abre a porta para a entrada da tuberculose? A gente tem bastante caso ainda aqui na região sul, é uma das principais regiões do Brasil que tem tuberculose. Se discute isso um pouco porque talvez nas outras regiões o diagnóstico também não seja tão efetivo, né? De repente na região norte, nordeste, tem alguns casos que acaba não sendo diagnosticada a doença. Mas, enfim, a gente tem quase 5.000 casos no ano passado na região do Rio Grande do Sul, e em Porto Alegre foram quase 1.500 casos novos, né, da doença. Então é bastante gente doente mesmo. Qual é a população mais afetada? A gente tem pessoas que têm suscetibilidade, por exemplo, ficam mais ao risco, que são as pessoas que têm as defesas mais baixas. Aí a gente inclui pacientes que tenham já um tratamento tipo de quimioterapia, ou próprio HIV. Teve dados em Porto Alegre que chegou a 40% de pacientes que tinham um diagnóstico de tuberculose tinham HIV junto. Obviamente não é uma doença que só dá em pessoa, a gente tem visto nas mais diversas classes, né? E claro, as pessoas que ficam aglomeradas, como no presídio, a comunidade indígena que tem já uma imunodeficiência, né, uma queda da imunidade, fica mais suscetível. Mas principalmente essas pessoas que têm ou usam um remédio, tem uma doença crônica que baixa as defesas, elas ficam mais suscetíveis a ter tuberculose. Como acontece o contágio? O contágio da tuberculose, na maioria das vezes, é pela via respiratória, pulmonar. A pessoa teve um contato com alguém doente e acabou tendo esse contato. E aí ela pode fazer todo o quadro da doença. Então isso ao tossir, ao espirrar e não tomando aquelas medidas de proteção que os médicos tanto recomendam, se você está com a imunidade baixa, indiferente da doença, você está suscetível a ter tuberculose. É que tosse às vezes a gente não sabe quem está ali do lado realmente se é um quadro de gripe, o que é, ou às vezes fica com aquela tosse crônica sem investigar e ela pode estar com tuberculose já transmitindo. Então, nesses casos é um pouco mais difícil o diagnóstico se a pessoa não busca o atendimento, né? Por que em algum momento os medicamentos começaram a parar de fazer efeito ou não fazem o efeito como deveriam? Desde 2008, a gente teve uma mudança no tratamento da tuberculose. A gente tratava com 3 drogas por 6 meses. Aí, em 2008, já se começou a ter essa evidência de resistência a alguns remédios. Se passou a tratar com 4 drogas. E agora a gente tem cada vez mais casos, inclusive a gente já teve casos em Passo Fundo também, embora não seja o habitual, onde a gente tem que fazer esquemas alternativos de tratamento, né, com uma taxa de cura de em torno de 60% para esses casos resistentes. Acho que a principal causa ainda é o abandono do tratamento. Porque ele é longo
São 6 meses de tratamento, às vezes a pessoa abandona, não usa de forma adequada. Acha que está tudo bem, a gente tosse tem diminuiu. de 10 a 20% de abandono de tratamento, é muito abandono. E aí acaba não fazendo e a bactéria acaba ficando resistente. Qual o efeito da vacina nesse contexto, doutor? A gente tem a vacina BCG. A BCG ela é logo ao nascer, né? Mas ela não protege totalmente, ela protege contra as formas graves, que a gente diz, né? Uma tuberculose disseminada, né, em todos os órgãos, aí ela acaba ajudando, mas ela não evita a doença, ela ajuda a evitar as formas graves. Então, não é uma vacina que é 100% que a gente diz, né? Doutor, rapidinho, recomendações finais, então, não só como médico pneumologista, mas como educador que você é da Faculdade de Medicina, o que é importante para que a população realmente esteja protegida? É buscar o atendimento mais precoce possível nos seguintes sintomas, né? Tosse crônica a gente considera acima de 8 semanas. 8 semanas... Pode não ser nada, mas pode ser tuberculose, pode ser alguma coisa mais grave. Então, a gente tem que sempre investigar. Presença de febre, suores à noite, emagrecimento, às vezes escarro com sangue, são pistas sinais que pode estar desenvolvendo a doença. Doutor, muitíssimo obrigada. Um bom final de semana para ti. Obrigada. Governantes, ou melhor, governadores e prefeitos pressionam para que estados e municípios sejam contemplados na reforma da Previdência. Quem explica melhor essa necessidade é a Zulmara Colucci. Certo, Thaís. Prefeitos gaúchos querem unificar as eleições em 2022. O posicionamento foi apresentado pelo presidente da FAMURS, prefeito de Garibaldi, Antônio Setolin, em agenda que cumpre em Brasília, desde o começo dessa semana. A defesa foi feita durante uma reunião do Conselho Político da Confederação Nacional dos Municípios. Segundo a FAMURS, a unificação das eleições tem manifestação unânime dos 497 prefeitos do Rio Grande do Sul. Eles são favoráveis à proposta que aguarda parecer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e que altera o calendário eleitoral brasileiro para que sejam realizadas eleições gerais de 5 em 5 anos. Com isso, o atual mandato seria prorrogado por mais 2 anos, coincidindo a eleição em 2022. É entendimento dos prefeitos que, se a medida for aprovada, vai reduzir custo das eleições e vai beneficiar a execução de políticas públicas prejudicadas pelas limitações do período eleitoral. A cada biênio, para Setolin, além de promover uma economia bilionária aos cofres públicos, unificar as eleições permitiria aos gestores municipais melhores condições de desenvolver políticas públicas, com melhor aproveitamento do tempo e menores limitações da legislação eleitoral. Mas agora sim vou falar de reforma da Previdência, Thaís. Os prefeitos também defendem a inclusão dos municípios na reforma da Previdência. O argumento é que no país são 2.100 municípios com um regime próprio e que teriam regras diferentes dos 3.400 que seguem as normas do INSS, ou seja, como fazer uma reforma que vale para uns e não vale para outros. Esse é o questionamento dos prefeitos. Também, Thaís, os 25 governadores assinaram uma carta em que defendem a inclusão dos estados na reforma da Previdência. Desdobramentos a gente vai ter na próxima semana. Obrigada, Zulmara. A gente vai falar agora de um assunto que você trouxe por muitas vezes nos últimos dias aqui, que é a questão da vacinação contra a gripe. Obrigada, Zul. Bom vestibular amanhã, você que vai estar trabalhando. Isso, na Rádio PF, com cobertura total. Bom trabalho. Obrigada. Olha só, as vacinas contra a gripe estão terminando em Passo Fundo. São poucas doses ainda disponíveis. A gente está falando aí de menos de 400 doses em apenas algumas unidades de saúde públicas do município. A campanha contra a gripe deste ano não teve prorrogação, mesmo sem atingir a meta dos grupos prioritários. Ela foi aberta, então, à população em geral na segunda-feira e em 2 dias, 10.500 doses das 12.000 disponibilizadas foram aplicadas. Depois do intervalo, a gente vai mostrar uma escola de hackers. Mais de 900 alunos do ensino fundamental já aprenderam a linguagem da programação. Nós já voltamos.
Moradores de pelo menos 38 municípios gaúchos, entre os quais Passo Fundo, registraram ontem à noite a passagem de um meteoro. Os relatos começaram por volta aí de 10h30 da noite, o corpo celeste com uma imensa cauda de fogo e passou rapidamente e se desintegrou ao atingir a atmosfera. De acordo com o Observatório Brasileiro de Meteoros, esse bólido teria sido gerado por uma rocha espacial pesando entre 7 e 12 quilos e surgido a 57 quilômetros de altitude, perto da cidade argentina de 25 de maio. Bom, a passagem do objeto durou 13 segundos, você viu aí na imagem, muito rápido, até atingir a altitude de 27 quilômetros ao norte da cidade de Jari, aqui no Rio Grande do Sul. E a gente foi conversar então com o professor de física aqui da UPF, o professor Álvaro Becker, e de acordo com ele, a ocorrência de meteoros, ela é comum e diária, porém com dimensões bem menores. Como este registrado ontem, são raros, mas o mais importante, eles não causam preocupação. Hoje é o último dia para quem deseja se inscrever no mestrado ou no doutorado em História aqui da UPF. Já as inscrições para o mestrado em Projeto e Processos de Fabricação vão até segunda. E para o mestrado em Ciências Ambientais, as inscrições seguem abertas até a próxima sexta, dia 14 de junho. Informações no portal da UPF, o endereço é o upf.br. Se você está programando atividades ao ar livre para esse fim de semana, a notícia é excelente. Tem previsão de tempo ensolarado e seco para toda a nossa região. Veja os detalhes. O sábado de vestibular na UPF será de tempo limpo, céu azul, com bastante sol e poucas nuvens. Mínima de 11 graus e máxima de 21. O domingo também terá tempo bom em Passo Fundo. Mínima de 12 graus e máxima que também não passa dos 21. Pelo segundo ano consecutivo, corredores profissionais e amadores vão participar da etapa de Passo Fundo do Circuito Sesc de Corridas. A prova acontece no dia 14 de julho, com largada às 9 da manhã no Parque da Gari. Quem quiser participar já pode se inscrever pelo portal do Sesc. Se você não programar, você será programado. Essa frase resume o projeto de inclusão digital chamado de Escola de Hackers, que já ensinou a linguagem da programação a mais de 900 alunos do ensino fundamental em Passo Fundo. Cria mais uma variável. O aluno está dando os primeiros passos na programação de computadores. Ele e toda essa turma da Escola Municipal Coronel Lolico começaram o programa de inclusão digital há um mês. Desenvolve toda a capacidade lógica deles, eles melhoram matérias de matemática, física, toda essa parte que envolve pensar. Fez tanta diferença na vida de Carlos que ele já pensa em um futuro profissional nessa área. A partir que eu entrei para o curso, eu já pensei em, quando eu sair da escola, fazer alguma coisa maior, né? Para futuramente para um emprego. Nessa área de programação. Isso. O programa começou em 2014, em parceria com o curso de Ciências da Computação da UPF. Até agora, 900 alunos do 5º ao 9º ano do ensino fundamental de 8 escolas da rede municipal tiveram contato com a linguagem da programação. Nós temos em Passo Fundo 3 grandes premissas das políticas públicas. Uma é dar acesso às crianças, ter acesso às escolas públicas. A segunda é fazer com que ele permaneça na escola pública. E a terceira é que ele tenha sucesso na escola pública. Isso é justamente para nós é uma garantia de que ele vai ter sucesso na escola. A cada ano são selecionados os 10 melhores alunos que passam para um curso avançado. Mais do que ensinar programação, a inclusão digital pretende estimular o desenvolvimento integral do aluno. Eu vou trazer uma frase do Ruskoff, que é um cara do MIT, ele fala assim: no mundo de hoje ou tu programa ou tu é programado, né? Programar desenvolve habilidades cognitivas que nos ajudam a pensar. Então o que a gente desenvolve aqui na Escola de Hackers desde 2014 é uma coisa chamada pensamento computacional, que é uma forma de raciocínio para resolver problemas que a gente tem que colocar em movimento quando a gente programa computadores, né? Quem estuda programação consegue ver o mundo com mais clareza e criar soluções mais rápidas, mais precisas e mais criativas para os problemas do mundo.
Amanhã tem o vestibular de inverno aqui na UPF, nós da UPF TV vamos estar ao vivo ao 12h30, um horário que já é habitual para a gente, está ao vivo ao 12h30 levando informações. Teremos um programa especial que vai mostrar não só a cobertura do vestibular e a movimentação aqui no campus, mas também vamos ouvir algumas histórias de pessoas que passaram aqui pela universidade. Afinal de contas, ao longo destes 51 anos, passaram por aqui quase 80 mil estudantes e algumas dessas histórias a gente compartilha amanhã. Então, a gente reforça o convite, amanhã, sábado, ao vivo, ao 12h30, não só pelo canal 4 da TV Aberta e pelo 14 da NET, mas também pela página da UPF TV no Facebook. A Rádio UPF o dia todo com informações a respeito do vestibular. Essas foram as notícias de hoje. As nossas principais informações da semana estão no programa A Semana. É hoje às 11 da noite e amanhã e domingo às 7 horas da noite. Então, amanhã a gente espera por você com um programa especial do vestibular de inverno da UPF. Até lá!